Eu sou Amaury Cardoso, presidente da Fundação Luiz Guimarães, no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho procurado divulgar meus pontos de vista, meus artigos, bem como os cursos da Fundação Luiz Guimarães, através desses vídeos. Nós vamos ao segundo vídeo, onde nós buscamos apresentar uma síntese do curso de cidadania. Cidadania, aprendizagem para a transformação social. É um curso em 8 aulas, em 3 módulos, onde nós abordamos a democracia e o poder da participação, a construção da cidadania e a cidadania no controle. No primeiro vídeo, eu fiz um estudo e considerações sobre a importância do exercício pleno da cidadania. Neste segundo vídeo, nós vamos fazer uma síntese do conteúdo do nosso curso e vamos nos ater à questão da democracia participativa no Brasil. Com o fim do regime militar no Brasil, em outros países da América Latina, na década de 80, bem como com o fim do bloco soviético, em 1989, esses fatos transformou o debate sobre a democracia em um dos temas centrais da agenda nacional e internacional. Em nenhum período da história brasileira, a participação popular foi tão valorizada no discurso político e nos objetivos enunciados, seja por atores sociais diversos, seja por organizações partidárias, representativas de amplo e até antagônico espectro político e ideológico existente no país. O novo contexto nacional, a partir da década de 80, possibilitou que forças políticas vinculadas aos movimentos populares passassem a ocupar espaços institucionais do poder local e de forma inédita na história do país. Esse processo, que abarcou um leque relativamente amplo de organizações partidárias, veio crescendo relevantemente, desde o final da década de 1970, a partir da vitória eleitoral dessas forças políticas em várias prefeituras do Brasil. 70, pleno regime militar. E essas vitórias políticas passaram a realizar experiências de participação popular já na gestão municipal. Começou o levante de um povo com liberdade limitada, cerceada, a exigir a sua participação. Muito incipiente, mas teve início no final, ou praticamente depois da segunda metade da década de 70. Agora o avanço mesmo veio com a promulgação da Constituição Brasileira no final da década de 80, em 1988. Esse fato destaca-se como um dos fatores políticos que mais contribuíram para o desenvolver do sentido de urgência a certos temas, que passaram a influenciar as decisões locais acerca da implantação do orçamento participativo, por exemplo. Contra uma história autoritária do então recente, do fim da democracia, essa experiência ela vem de encontro
do regime militar. E ela se sobrepõe com a implantação da nova Constituição, que modificou substancialmente o equilíbrio do poder no país, transferindo proporções relevantes de responsabilidades e atribuições antes centralizadas no governo federal para os estados e principalmente para os municípios. Foi um grande avanço dado pela Constituição de 1988. A conhecida Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. Segundo Benevides, em 1991, um livro seu, ele fala sobre a questão da nova Constituição. Ele destaca o seguinte: primeiro, que ela sinalizou para um novo período de descentralização política e administrativa, entendida como forma mais racional para compatibilizar necessidades sociais com o funcionamento da máquina pública. Afirma ainda Benevides, eu destaco como segunda importância nessa informação dele, que ele diz que com a Constituição tornou-se possível, a Constituição de 88, tornou-se possível diversos mecanismos de participação direta e indireta, quando consagrou em seus preceitos diversas formas de participação, como já falada no capítulo, no vídeo anterior, né, através do referendo, do plebiscito, entre outras, que assim chamadas a iniciativa popular de lei, além dos conselhos de cogestão em diversas áreas. A Constituição de 88, ela deu uma força, e isso o nosso curso deixa isso claro, deu uma força muito grande ao cidadão, no sentido dele ter o direito de participar dos seus conselhos, os conselhos municipais, e aí influir nas decisões do Poder Executivo Municipal. Isso foi um grande avanço. Pois bem, com o retorno da democracia representativa, após o retorno, que após o fim do regime militar em 1985, mas esse retorno ele, se deu a partir, antes da Constituição, mas a partir de 85, o ideário participacionista toma maior fôlego, ocupando grande parte dos novos modelos de gestão municipal. A própria Constituição de 88 incorporou o princípio de participação popular, direta, na administração pública, e ampliou a cidadania política, estabelecendo vários mecanismos de reforço a iniciativas populares. É fato também que grande parte desses mecanismos ainda requerem normatização e não foram plenamente implementados. Mas o avanço é notório, da participação popular com o advento da Constituição de 1988. Nós vamos também abordar no curso um aspecto mais direto sobre a Constituição de 88 e a sua influência na democracia participativa. Pois é através da Constituição de 1988 que ela combina representação e participação direta, tendendo para a democracia participativa. A Carta Federal vigente seria uma panaceia para o desenvolvimento da democracia participativa a partir de uma democracia semidireta face aos seguintes dispositivos. No artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamento
o seguinte: parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O artigo 14 da Constituição deixa claro: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei, mediante 3 importantes participações. Primeiro, plebiscito, participação cidadã. Segundo, referendo, participação cidadã. Terceiro, iniciativa popular, participação cidadã. Consagram-se nesse dispositivo os princípios fundamentais da ordem democrática representativa, tendendo para a democracia participativa. A democracia representativa, ela pressupõe um conjunto de instituições que disciplinam a participação popular no processo político, configurando os direitos políticos que qualificam a cidadania, tais como as eleições, o sistema eleitoral, os partidos políticos e etc. Isso consta na Constituição, nos artigos 14 a 17. A iniciativa popular, vamos nos ater a ela, a iniciativa popular, ela consiste na possibilidade da apresentação pelos cidadãos de projetos de lei ao legislativo, desde que subscrito por um número razoável de eleitores. Eu citei no vídeo 1 a questão da participação por iniciativa popular da lei da ficha limpa, um projeto de lei de iniciativa popular, com quase 2 milhões de assinaturas. O referendo popular significa a submissão de projetos de lei aprovados pelos parlamentares, ou seja, pelo legislativo, ao exame direto dos cidadãos. Ou seja, eles aprovam o projeto de lei, mas submete ao referendo da população, dos cidadãos. Foi um grande avanço, porque os cidadãos podem aprovar ou não, recusar ou aquele projeto de lei. Isso é um grande avanço, substancial à participação popular, já que muitas coisas que os nossos representantes fazem, eles contrariam o interesse da maioria. Pois bem, mas a gente aprofunda dentro do nosso curso. Nós vamos ao plebiscito, que é uma outra forma de participação popular. Ele tem sido utilizado nos regimes representativos, da democracia representativa, como instrumento de decisão popular. Diferente do referendo, que já vem um projeto de lei para ser submetido ao cidadão, à população, à sociedade, o plebiscito não, ele parte direto, instrumento direto, de referendo sobre determinada tomada de decisão pelo executivo, pelo legislativo, mas vai ouvir através de um plebiscito a decisão do povo, o que o povo acha sobre a determinada matéria específica. Isso também foi utilizado, a questão do porte de arma, armamento e dentre outras coisas, a questão do parlamentarismo, enfim, também é utilizado o plebiscito. Mas vamos avançar na questão da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela, como já disse, ela é inovadora, pois ela possibilita, ela admite
a utilização do plebiscito também em outras situações. Deixa eu ver aqui quais eu posso citar. Mas é claro que o plebiscito ele é exercido numa situação de como exercício da soberania popular, que está previsto no artigo 14, no seu parágrafo 1º. Também como exercício do direito do cidadão de um Estado ou de um território a manifestar-se sobre a sua subdivisão, desmembramento, anexação a outro, né? Enfim, também é decidido através de plebiscito, criação de municípios, não, desmembramento, né, como ocorre, previsto no artigo 18 da Constituição, seu parágrafo 3º, se não me engano. Uma outra forma também do plebiscito, como exercício do direito do cidadão de um município a manifestar-se sobre a criação ou incorporação, anexação, fusão, desmembramento desse município ou de parte dele. Também no artigo 18, no parágrafo 4º, faço confusão entre o 4º e o 3º. Mais um exemplo da importância de que foi decidido na questão do plebiscito é como exercício da soberania, da nossa soberania para a definição da forma do sistema de governo em data determinada. Isso é de suma importância. Outro ponto importante, ressaltado por Bobbio, é com relação quando ele fala sobre o pluralismo. O que é o pluralismo? Na opinião dele, é o pluralismo que ele favorece a uma característica fundamental da democracia moderna. A legitimidade do dissenso, a partir do princípio segundo o qual o dissenso, desde que mantido dentro dos limites estabelecidos pelas regras do jogo predeterminadas, não constitui ameaça à sociedade, mas elemento provocador de mudanças. Espera-se que o conceito de democracia se expanda, aprofundando suas bases numa política mais geral de integridade, comunidade, igualdade, fraternidade e liberdade. Torna-se fundamental desenvolver a democracia semidireta no sentido de fazer valer a soberania popular de forma sincera, de retirar dos dispositivos da Constituição Federal todas as vontades do verdadeiro titular do poder. Quem? O povo. Para que este o exerça na sua plenitude, com mecanismos da democracia direta, caminhando assim para uma democracia participativa. Que maravilha! Teoricamente, perfeito. Mas vamos avançar. No curso, a gente faz muitos questionamentos. Ele é importante para que os nossos alunos reflitam sobre avanços e atrasos, né, do exercício pleno da cidadania. É inegável que a democracia não é apenas uma forma de governo, uma modalidade de Estado, um regime político, uma forma de vida. É um direito da humanidade, dos povos e dos cidadãos. A democracia é um direito da humanidade, dos povos, dos cidadãos. Isso tem que estar muito claro. Democracia e participação se exigem. Democracia participativa constitui uma tautologia virtuosa. Não há democracia sem participação. Não há democracia sem povo. O regime, tanto mais democrático, quanto
tenha desobstruído canais, obstáculos, óbices à livre e direta manifestação da vontade do cidadão. Quanto mais a vontade do cidadão se manifesta, maior é a democracia. Chegou a hora também de falarmos sobre desenvolvermos, o ideal democrático. Qual seja, qual é o ideal democrático? Governo do povo, pelo povo, e para o povo de forma material. E não se acomodar desse regime de democracia formal, onde o que se verifica é tão somente um processo eleitoral, mas que depois se mostra não condizente com a vontade popular. Aí não é democracia plena. Dar o direito só do voto, mas se depois não ter a participação, ela está obstruída. É isso? Vamos pensar sobre isso. Ver como é que o curso avança, cria polêmicas. Eu quero encerrar aqui, para no terceiro vídeo concluir a síntese do nosso curso de cidadania, uma aprendizagem social. Eu encerro aqui, agradecendo a sua atenção e convidando a você, se tiver interesse de conhecer as minhas opiniões, meus pontos de vista sobre vários assuntos, entre no meu blog de artigos www.amauricardoso, Amauri com Y, Cardoso com S, .blogspot.com.br. Muito obrigado pela sua atenção. Até o terceiro vídeo, onde nós encerraremos a síntese do nosso curso de cidadania. Meu abraço.